Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje de volta com mais um Godot News para atualizá-los acerca da Godot 4.4 Beta 3. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue o melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos à notícia! Muito bem, eu já estou aqui no site da Godot e a notícia aqui aberta fala justamente da Godot 4.4 Beta 3 e saiu hoje, dia 7 de fevereiro de 2025. Eu não ia trazer mais nenhum vídeo durante essa semana porque ontem nós tivemos um vídeo aqui, muito legal aliás, falando dos nossos principais ou essenciais aqui da Godot. Vale muito a pena você conferir o vídeo, vou deixar aqui nos cards também. Mas essa notícia nos empolga bastante, porque ela fala que a Godot 4.4 chega na sua Beta 3. Eu não imaginei que a semana teria mais alguma notícia, mas chegamos então na Beta 3. E como escrito aqui, uma notícia bem curta, como vocês podem ver, ele segue no segundo parágrafo, dizendo que enquanto o progresso está empolgando bastante eles, ainda não é o final. Eles esperam que talvez tenha mais uma beta seguindo na próxima semana, ou na semana seguinte. Mas depois disso, deve entrar na Release Candidate. Talvez tenha mais uma beta sim, como está citado aqui, mas eu acho curioso a gente notar algo bem interessante acerca da 4.3 Beta 3. Se nós voltarmos aqui um pouco no tempo, em julho de 2024, a Godot 4.3 Beta 3 foi lançado. E logo após a Beta 3, eu sei que a notícia ela diz que eles esperam mais uma beta ainda da 4.4, mas logo após a Beta 3 a 4.3, nós já tivemos a Release Candidate em pouco mais de 2 semanas. E na sequência a Release Candidate 2, e depois a gente chegou realmente para uma versão final após a Release Candidate 3. Talvez então o 3 seja o número da sorte, não sei, mas a gente vai ficar de olho nisso aqui também. De volta à notícia, então é bom a gente ficar de olho que possivelmente agora em fevereiro a gente já deve ter a Release Candidate da 4.4. Isso nos empolga demais, principalmente pelas mudanças que a gente vem trazendo desde o começo. E quando a gente efetivamente tiver uma Release Candidate, possivelmente eu trago um resumão do que eu estou esperando aqui. Eu quero saber a opinião de vocês, se estão curiosos para saber o que mais gostei da Godot 4.4, comenta aqui para eu saber também e eu trago um vídeo mostrando essas mudanças principais aqui. O jogo de capa aqui é o Billionaire, a gente já falou dele também lá no nosso feed da Godot. É um jogo bem interessante com espécie de pinball e muito efeito visual, tá aqui também já lá na Steam, vocês podem conferir, vale muito a pena. E também lá no itch.io vocês podem conferir um pouco do que o pessoal da Raw Fury está fazendo de jogos na Godot, tá bom? Acerca dos destaques, a gente pode ver aqui, são poucos destaques, mas principalmente a questão do UID que a gente vai ter agora na 4.4 para resolver alguns problemas. Tem até um artigo específico, a gente já falou disso também, mas para resolver esse problema eles vão trazer uma ferramenta de migração ou de atualização, melhor dizendo, né? Upgrade to, essa ideia de atualizar para que a gente não tenha um problema quando vier o UID como definitivo, para que esse processo seja automatizado, como é citado aqui também. Tudo isso graças ao Malcolm Anderson, citado aqui também nesse trecho. Também algumas correções de porte para a questão da nossa janela de game, tá? Embedded Float Window Mode, que é aquele modo que vai deixar flutuando ou embutida. Eles não falam exatamente qual é a janela aqui, mas quando a gente lê no próximo parágrafo, a gente pode perceber que isso é principalmente em relação a Game Window, ou a janela jogo, que vai ser a nova janela. A gente já trouxe aqui também, e é o que está causando talvez a maior dor de cabeça, porque isso não é nativo da Godot. Antigamente não tinha isso, mas a 4.4 traz isso aqui pra gente. Vai ficar muito parecido com o que já tem lá na Unity, eu gosto muito dessa melhoria, e pode ser algo fantástico para a gente fazer debug dentro do game em tempo real. Outra questão também, melhorias para Light Map Baking, também é considerado isso aqui, a gente já falou também em outras questões, mas isso está relativamente importante aqui, porque tiveram algumas correções significativas graças ao Clay John, que tem mudado essa lógica de funcionamento do Baking Direct Light no Light Map DI, como citado aqui nesse parágrafo. E acerca do que tem mais embaixo aqui, vocês podem notar que é pouca coisa mesmo, olha só, mais questões aqui de renderização, e aqui no GUI, bem como algumas coisas do editor também, alguns problemas que aconteceram, principalmente coisas visuais, como por exemplo essa aqui que é citado, ele cita como animação, mas na verdade é aquele quadro de FPS, que quando a gente põe um número maior que 5 com 2 dezenas, ele corta, no caso Animated Sprite, ou com 3 números ele corta, no caso Animation Player, mas é algo visual apenas. Ou ainda a questão citada aqui, quando a gente pega essa parte do nosso editor com Flow Container, aqui ó, esse Flow Container vai entrar no Profile e Visual Profile, que antigamente quebrava. Isso é uma correção que vai ajudar principalmente quem está diretamente no mobile.
Na parte de exportação, a opção para desabilitar o Metal e o Vulkan também como renderizadores na simulação de builds, aqui ó, e remover também o suporte dentro do editor e do exportador. Isso vai ser bem interessante para a gente ter esse controle também. Também foi corrigido um problema que tinha de ED Extension, que é um pouco de memória estava vazando aqui durante esse erro aqui, esse fail, né? Aqui do Bind Method Custom, citado nesse ponto. E a gente pode ver também poucas coisas aqui, mas algo bem interessante no conserto de WebSocket para Network, que era um problema que estava acontecendo de novo, como é citado aqui, mas já estão sendo verificados. E na parte de port diretamente, a gente vai ter a opção de escolher o local do arquivo e as configurações para ter a disponibilidade da interface, assumindo quando há algo disponível para isso, tá? São poucas as coisas aqui que a gente tem realmente, porque eu acredito, mais uma vez, é um palpite meu, não é nada certo, que essa deve ser a última beta. Apesar da notícia falar que tem uma quarta, eu quero saber de vocês o que vocês acham, seguindo essa comparação que a gente teve com a 4.3. E para essa release nós tivemos apenas 51 colaboradores, dá para ver que o número reduziu bastante, e apenas 116 melhorias, o que significa entre melhorias também as correções, indicando então que a gente já está bem perto de uma versão final da 4.4 beta, para seguir então para a release candidate e depois a versão estável. Como eu disse, era uma notícia que eu não ia trazer hoje, por já ter trazido um vídeo ontem, mas achei interessante compartilhar com vocês e deixar esse final de semana ainda mais empolgante pra gente, tá bom? Eu quero saber de vocês a opinião acerca disso. Será que realmente sai uma beta 4 ou a gente pula direto para release candidate? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião acerca disso. E também, para saber que você chegou até o final da notícia, comenta aqui embaixo, hashtag Godot 4.4 beta 3. Assim como as demais, a gente vai acompanhando cada uma das betas e fica de olho assim que a 4.4 estiver em sua versão definitiva. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!